E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Tábula Rasa, Steven Pinker, A Negação Contemporânea da Natureza Humana. Bom, o Pinker é um psicólogo evolucionista, ele trabalha principalmente na área de linguística, ele é professor em Harvard, já foi diretor do Centro de Neurociência Cognitiva no MIT, acho que por mais de 20 anos. Ele é formado desde a década de 70, então o cara tem muito chão nessa área, e esse livro aqui é praticamente o trabalho de uma vida. Aqui ele se propõe a falar de 3 mitos. O primeiro deles é a ideia da tábula rasa, né, de que nós seres humanos nascemos com uma folha em branco, e tudo o que vai sendo preenchido ali advém da cultura, das nossas experiências, das nossas vivências, como se não existisse nenhuma pré-determinação genética sobre características, personalidades, comportamentos, como se nós fôssemos uma folha em branco e nós podemos ser moldados para sermos qualquer coisa ao longo da vida. O segundo aqui é a ideia do bom selvagem, né? Então ele é a ideia de que o homem ele nasce bom, o homem ele é bom pela própria natureza e a sociedade que o corrompe, né? Então as sociedades primitivas eles não tinham tantos conflitos, era uma coisa rara, sempre houve cooperação e tudo mais. E a terceira aqui é a crença de uma alma imaterial dotada de livre-arbítrio, né? Então nós temos plena liberdade das escolhas que nós estamos fazendo, das nossas atitudes. Então nesse livro ele trata principalmente desses 3 mitos. O livro aqui ele é dividido em 6 partes. Na primeira parte ele fala Tábula Rasa, o bom selvagem e o fantasma na máquina. São 5 capítulos aqui e ele discorre exatamente de onde surgiram essas teorias, como é que foi toda a história das pesquisas em relação a essas teorias, todos os conflitos que existiram, porque afinal existiam pesquisadores, cientistas que concordavam com essas teorias e outros que discordavam. E ele fala bastante do aspecto histórico, de como é que era o confronto entre essas ideias, né? Quem apoiava e quem discordava. Na segunda parte aqui ele fala de medo e aversão, são 2 capítulos, ele fala cientistas políticos e a Santíssima Trindade. Então ele fala dos pesquisadores que tinham lá um viés ideológico político, né, e como isso influenciava as teorias que eles queriam aceitar mais, porque isso concordava mais com a ideologia política que eles tinham, essa coisa toda. E aí ele fala a Santíssima Trindade, que é exatamente lá, ele volta na tábula rasa, o bom selvagem e o fantasma na máquina, e aí ele fazendo a comparação já com o viés ideológico desses pesquisadores. E na terceira parte aqui ele fala a natureza humana com o rosto humano. São 4 capítulos, o medo da desigualdade, o medo da imperfectibilidade, o medo do determinismo, o medo do niilismo. E aí ele começa a falar justamente essas questões, né? A desigualdade, esse medo que existia das pessoas de repente aceitarem que a desigualdade podia ter um caráter genético, então eles queriam dizer que não, que isso aí era tudo uma questão política, de opressão e tudo mais. A questão da imperfectibilidade, né, da ideia de que nós poderíamos moldar os seres humanos para serem pessoas perfeitas e termos aí uma sociedade, um mundo só com pessoas perfeitas. O determinismo, né, essa questão genética, bom, a genética determinou alguma coisa para a pessoa ser de determinada forma. E a questão do niilismo, que, bom, se existe toda uma pré-determinação genética, então de que vale a vida, né, que decisão de fato nós estamos tomando e tudo mais. E aqui na quarta parte ele fala, conhece a ti mesmo. São 4 capítulos, em contato com a realidade, não está em nós, as muitas raízes do nosso sofrimento, o animal santarrão. E aí aqui ele começa a trazer a biologia humana, né? Toda a evolução humana, qual foi o desenvolvimento do cérebro, essa coisa lenta da evolução, os comportamentos serem selecionados ao longo dessa evolução porque eles tinham alguma função, os conflitos que nós temos quando o nosso cérebro ele foi moldado para qual ambiente, e o ambiente que nós temos hoje, esse conflito que existe. E aí no último aqui, que é o animal santarrão, ele entra na questão da moralidade, né? Então ele cita bastante o livro do Jonathan Haidt, da Mente Moralista, que eu já fiz review aqui também, e ele começa a entrar mais nesses aspectos mais humanos, né? Esses conflitos que nós temos entre o que eu penso e aquilo que as coisas são. Já a parte 5 aqui, Vespeiros, e daí são 5 capítulos, e aí são os temas que realmente parecem um vespeiro, né? Então ele fala de política, violência, gênero, crianças e artes. E aí ele discorre aqui toda a questão de psicologia evolutiva, né? Toda a questão biológica e evolutiva dentro desses contextos, né? Então quando ele fala de crianças, ele fala bastante, por exemplo, da criação, né? E aí ele mostra que, de fato, os pais não têm tanta influência na personalidade que esses filhos desenvolverão ao longo da vida. Aquilo tem muito mais a ver com o caráter genético, e as crianças acabam selecionando os meios com que elas se identificam.
não é que os pais ali estão tentando competir para moldar essa criança. Não, os pais não têm tanto poder assim. Não que não tenha influência na criação dos filhos, né? Não tenha influência, não seja importante, mas a questão de que a forma como os pais criam os filhos pode determinar a personalidade deles, a princípio isso é falso, né? É tudo muito mais pré-determinado geneticamente, e daí o restante do ambiente que eles estão inseridos, que geralmente é um ambiente longe dos pais. Aí também ele fala de política, violência, gênero e até mesmo a questão das artes, né? E a de arte é legal porque ele fala muito dessa desconstrução que a arte moderna e o pós-modernismo tentaram fazer, né? De, sei lá, jogar tinta num negócio caro e achar que aquilo era arte. E aí ele fala toda a questão da subversão de valores e a questão da beleza como sendo uma coisa inerente da nossa biologia, né? De apreciar as coisas que são belas e tudo mais. É um capítulo bem bacana, assim. É uma parte inteira, né? São 5 capítulos, são bem bacana essa parte. E a sexta parte aqui, a voz da espécie. E aí é onde ele faz um fechamento e ele coloca um pouco mais da opinião pessoal dele. Então ele coloca o cientista de lado e traz o lado humano dele para poder discorrer um pouco sobre isso. E que lado humano esse cara tem? Como eu falei para vocês, ele já é formado aí desde a década de 70, então ele tem muito chão, o cara tem muito estudo, para vocês terem ideia, isso aqui é o que tem de referência no livro, tá? Toda essa parte aqui é só de referência, é referência pra caramba. E nesse último capítulo aqui, essa última parte, ele começa a falar de uma forma mais artística. E aí é que dá para ver o toque que ele tem em relação ao humanismo, né? Ele traz 3 histórias aqui sobre tragédias humanas. Ele fala muito sobre como os escritores e os artistas, eles têm um conhecimento... não seria inerente ou inato, mas da natureza humana. Eles não são psicólogos, mas eles entendem de natureza humana e é por isso que essas histórias elas sobreviveram ao longo do tempo, justamente porque as pessoas conseguem identificar a natureza humana. E aí ele fala bastante sobre isso, né? Eu até postei um trechinho aí que mostrava lá o caso do... Eu não lembro qual era o livro aqui que ele fala, que o cara vai para um campo de concentração, ele acha que a mulher e os filhos morreram, e aí ele acaba se casando depois com a criada, que era da família dele, porque ela salvou a vida dele, o cara casou com ela, foi para os Estados Unidos, chegou lá, ele conheceu uma outra mulher, se apaixonou pela mulher, ficou dividido, e de repente ele descobre que a mulher dele lá na guerra, ela estava viva. Quando ele encontra ela, a primeira conversa deles acaba virando uma discussão, porque ele se casou com a criada, né? Então ele começa a mostrar aquela mesquinhez da natureza humana. É uma parte do livro assim que fecha o livro, não tinha como fechar melhor. É uma parte muito bacana porque mostra justamente esse lado humano do Pinker e a questão de como ele enxerga todo esse conteúdo, apesar dele ser um cientista e pesquisador da área. Bom, como vocês podem ver, o livro é bastante grande, tá? Dá umas 600 páginas aqui, talvez, de conteúdo escrito. Alguns capítulos são longos, alguns aqui chegam a dar 50 páginas, é cansativo. Apesar do jeito do Pinker escrever ser relativamente tranquilo, não é uma escrita técnica, não é nada muito aprofundado, ele é um pouco prolixo. Então tem hora que o texto parece estar se arrastando um pouquinho. Inclusive, eu até falei no teaser lá, teve acho que pelo menos umas 3 palavras aqui que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, eu precisei olhar no dicionário para ver o que significava. Então assim, é um livro que é difícil, é um pouco moroso, é gostoso a leitura, é gostoso o conteúdo para quem gosta, óbvio, mas é uma leitura que também fica cansativa, tá? Não é um livro que eu indicaria para todo mundo, é só para quem realmente gosta de psicologia evolutiva e quer aprender mais, né, sobre isso. Eu diria que é um livro que deve ser lido em função disso, mas não é para todo mundo. Eu gostei bastante do livro, deixo a indicação para vocês, mas como falei, é um livro grande, é cansativo, então precisa ver se é realmente do interesse da pessoa. Beleza? Valeu!